Trump perto de declarar guerra com Irã. Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal. O link está na descrição do vídeo. Norte do Golfo Pérsico, área de grande concentração de portos de escoamento petrolífero de grandes nações rivais há décadas. Ali, há uma semana, havia uma frota de 6 embarcações da Marinha Americana e da Guarda Costeira Americana que estavam transitando sobre o arrasto do leme e casco de aço frente à calmaria persa. Quando a tripulação se deparou em seus displays de radares, aproximadamente 11 embarcações e patrulhas leves e rápidas da Guarda Revolucionária do Irã estavam rumo à frota de acordo com a Marinha dos Estados Unidos, realizando abordagens perigosas e assediadoras, cruzando repetidamente os arcos e popas dos navios americanos em alta velocidade. Frente a essa provocação que poderia deixar feridos ou mortos de ambos os lados, foi comunicado ao Comando Central dos Estados Unidos, o US-CENTCOM, que imediatamente comunicou ao Estado-Maior Conjunto o evento ameaçador. Foi então que o secretário de Defesa do Departamento de Defesa americano, Mark Esper, elaborou e encaminhou o fato ao presidente Donald Trump, que de imediato, via Twitter, ordenou que sua marinha tinha aval para abater e destruir toda e qualquer lancha canhoneira iraniana se assediarem as embarcações norte-americanas no mar. Um aviso curto e direto, mas extremamente voraz que direciona a um grande conflito com precedentes neste momento. Porém, a provável investida militar sobre as lanchas causaria muito estresse entre os envolvidos. Para um ex-oficial da Marinha que participou da Guerra do Golfo e atual colunista de uma mídia russa, tais manobras são comuns no Golfo Pérsico, onde as duas marinhas se enfrentaram constantemente, empregando táticas semelhantes de assédio, mas sempre parando antes do confronto real. E qual o motivo de Trump ter se manifestado de forma aguda no movimento comum de forças? Talvez estaria preparando o terreno de comoção ou medo no mundo que serviriam como papel de fundo em intervenção local. Está muito nítido que uma guerra entre Estados Unidos e Irã interrompa o fluxo de petróleo do Oriente Médio. Haveria bloqueio total dos persas da frota marítima no Estreito de Hormuz. Os mais atingidos por isso seria primeiramente o escoamento marítimo de petróleo cru do Kuwait e da Arábia Saudita, 2 grandes produtores locais. Sabemos do grande movimento de exportação de petróleo que os americanos recebem do Oriente, em especial do Kuwait, que ultrapassa 10% da produção, e da Arábia Saudita na casa dos 18%. A indústria de petróleo americana fechou 2019 em larga produção, em comparação com os grandes produtores, mas no início de 2020, a sua indústria teve uma queda negativa devido à crise global do micro-organismo oriental. O preço do Brent caiu para 27,25 dólares. No início do ano estava próximo dos 70 dólares. Observando o cenário do Golfo Pérsico, as declarações de Trump e a crise global, uma guerra dos Estados Unidos contra uma nação perigosa do Oriente, seria uma saída à indústria de petróleo americana? Observamos que imediatamente após a intimação de Trump no Twitter sobre atacar as lanchas canhoneiras, o preço do petróleo se recuperou. Segundo a análise econômica do dia, os contratos da West Texas Intermediate subiram para 13,49 dólares, depois de terem caído para mínimos históricos, chegando à casa dos 37 dólares negativos. Da mesma forma, houve recuperação dos futuros do Brent, que avaliam cerca de 60% das compras globais de petróleo. Saltaram para 1,20 dólares a mais no preço do barril, ficando em 20,53 dólares, depois de negociarem a 15,98 dólares, comportando-se absolutamente ao contrário que os especialistas inferem, pois no cenário futuro de conflito, a tendência seria de queda, ou seja, quando o valor do petróleo sobe e há possível conflito, o parâmetro seria negativo. Essa seria a forma de lidar com a nação potência do Golfo Pérsico, submetendo a região num conflito pelo ouro preto, já que as sanções fortes de alto grau de restrição impostas sobre eles que restringiam o acesso a mercados globais não deram muito certo.
houve ameaça por parte da nação iraniana e, coincidentemente, ocorreram diversos ataques a petroleiros e, o mais grave, ataques contra usinas de refino da Arábia. Tudo isso na região do Golfo Pérsico permitiu que o preço do petróleo se elevasse, o que limitou o acesso dos consumidores pelos combustíveis devido ao alto valor na época. Se Trump não atacou a nação neste evento e tampouco no evento de retaliação na base americana no Iraque no início deste ano, certamente o possível cenário de guerra armado talvez funcione neste momento. E isso se deve ao fato da crise global por conta do micro-organismo, que reduziu drasticamente a demanda por petróleo em um momento em que o mundo estava testemunhando níveis recordes de produção. O excesso que formou levou a uma queda histórica do petróleo. E isso é horrível para a indústria petroleira americana, que não parou de produzir. Está produzindo ainda mais petróleo na faixa de 27 milhões de barris por dia. E o que poderia ganhar e muito com esses produtos no passado, agora não ganham absolutamente nada de lucro. Não há onde estocar os produtos americanos e os produtores já estão entrando em falência, provocando um colapso econômico que ameaça derrubar uma parte considerável da indústria petrolífera dos Estados Unidos. Observando as análises dos especialistas, ficou apenas uma maneira de remover instantaneamente milhões de barris por dia da economia global, uma maneira que os Estados Unidos sabem fazer muito bem, uma guerra contra a nação principal do Golfo Pérsico, a única solução para fechar completamente o Estreito de Hormuz e interromper a produção de petróleo na região. E se não há petróleo sendo produzido, se não há petróleo sendo escoado ao mundo, quem oferecerá esse produto? Estados Unidos da América. No ano passado, o setor de petróleo americano estava flutuando e não havia coalizão bélica favorável no Estreito de Hormuz para conter os ataques ocorridos. Por isso, não seria viável qualquer conflito com o Irã. Mas tudo mudou. O ambiente está agora saturado de embarcações e uma guerra no Oriente Médio faz todo sentido, neste momento, aos americanos.